O Rio Camboriú está no nível de emergência. Sem chuva, a água baixou e o abastecimento pode ser afetado nas cidades de Camboriú e também Balneário Camboriú. É isso mesmo. E olha só, vamos ao vivo até Balneário Camboriú, onde está a repórter Dayana Brocardo. E a Dayana vai nos contar, gente, com a chegada dos turistas aí, que a situação, vai nos contar se a situação é preocupante, se pode ou se não pode faltar água. Boa tarde, Dayana. Olá, boa tarde, Caleb, boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma, a situação é preocupante sim. Se continuar o tempo seco, sem chuva nos próximos dias e o nível do rio continuar piorando, Balneário Camboriú corre o risco de ter uma temporada de verão com racionamento de água e até falta de abastecimento. Isso é uma previsão, né? Que se continuar assim o tempo seco pode acontecer sim. Na verdade, o nível do rio hoje já está em situação de emergência, por isso as entidades e autoridades envolvidas nessa questão se reuniram ontem para discutir algumas ações emergenciais para tentar amenizar essa situação. Eu conversei agora há pouco com a Aliara, que é da Fundação do Meio Ambiente lá da cidade de Camboriú, e ela disse que algumas ações imediatas já foram feitas, como por exemplo, a abertura das barragens que direcionam a água do rio para as arrozeiras, e ainda bem que tem as arrozeiras lá no interior de Camboriú que seguram, que represam um pouquinho dessa água que agora vai chegar até a estação de captação, o desligamento dos chuveiros que estão aqui na praia central de Balneário Camboriú e também a suspensão das atividades de empresas e comércios que trabalham com grande quantidade de água, inclusive sob pena de advertência e até multa, né, se não cumprirem essa suspensão das atividades. Essas são as ações imediatas, porque sem chuva, para poder recuperar o nível do rio, é preciso sim fazer um controle do uso dessa água. Por que a situação é tão preocupante? Porque hoje o rio Camboriú ele é a única fonte de abastecimento para as cidades de Camboriú e Balneário Camboriú. Existe um documento chamado Outorga de Uso de Água, que é fornecido pela Agência Nacional de Águas, a ANS, que ela regula a quantidade de água, né, que pode ser retirada do rio para consumo, para abastecimento das cidades. O rio Camboriú tem essa outorga de 700 litros por segundo, o que já é um valor acima do considerado ideal para o rio, que seria no máximo até 500, mas por causa da demanda, né, as entidades aqui conseguiram essa outorga para 700 litros por segundo. Mas o que acontece? Na alta temporada de verão, essa captação de água, ela passa muito além desse limite, ela chega a mais de 1.000 litros por segundo. Então, a capacidade do rio de se regenerar, ela fica comprometida. Qual é a realidade do rio Camboriú hoje? Toda a água que o rio está produzindo, que está vindo pelas nascentes, pelos pequenos rios que formam o rio Camboriú, na bacia dele, que é praticamente no interior da cidade de Camboriú, toda essa água está sendo direcionada para o consumo das pessoas que moram em Camboriú e Balneário Camboriú. E mesmo assim, essa quantidade não é suficiente para a necessidade dessas duas cidades, desses dois municípios. Por isso, a situação é considerada, assim, emergencial. Além dessas ações que as entidades já tomaram, vale ressaltar que a população também tem o dever de colaborar. Evitar, então, o desperdício. Evitar lavar a calçada, lavar o carro, evitar desperdiçar com água da piscina, por exemplo. Até mesmo na hora de escovar os dentes, a gente pode fechar a torneira, né, e usar só o necessário. Todas essas medidas, a curto prazo, vão fazer diferença. Já a médio e longo prazo, os municípios também já têm alguns planos, mas para essa temporada de verão ainda não vão resolver. Para o ano que vem, a intenção do município de Balneário Camboriú e de Camboriú é construir uma área inundável, que funciona como uma represa, que lá vão ser reservadas, então, vai ser reservada uma quantidade de água suficiente para manter a vida do rio em situações como essa que a gente está vivendo. Mas realmente a situação do rio é complicada, ele está em nível emergencial e se continuar assim provavelmente vai chegar no nível crítico e a gente corre o risco sim de viver uma temporada com racionamento e até falta de água. Voltamos ao estúdio com vocês, Caleb. Muito obrigado, Dayana Brocardo. As informações completas a Dayana traz aqui, né? A oferta de água é menor do que a demanda, a situação é crítica. Essa outorga, esse documento, essa licença que Balneário Camboriú
não foi renovada, né? Agora, a empresa que gerencia a água na cidade de Camboriú tem inclusive uma proposta de dividir essa demanda, mas o rio não dá conta. Por exemplo, em Bombinhas, resolveram a situação trazendo água da cidade de Tijucas para poder abastecer o município. E de Camboriú, quais são as formas alternativas, além desse espaço que é previsto para armazenamento de água na cidade de Camboriú? Mas o problema é só lá, a preocupação é só por lá? Não. Toda a nossa região, em Itajaí, inclusive, segundo o Cemasa, o nível do Itajaí-Mirim retificado, onde é captada a água, está normal por enquanto, mas com o calor e o aumento de consumo, é necessário economizar água e também evitar o desperdício também aqui na cidade de Itajaí.